Acho que está na hora do ânimo dos comprados e uma atualização de tese. E eu encerro com você, para que a gente possa consolidar todo esse movimento. Então agora, as salvas de palmas para o cara que é mais bonito do TC. Tato Barros, por favor, vem aqui conosco. Ó. Tá gostando, Tatão? Maravilhosa palestra da área, então, 9 da noite, vocês estão falando de dólar, todo mundo aqui, vocês estão viciados mesmo, hein, turma? Os meninos estão no Forex. Quase me convenceram a ficar pessimista. Tava quase, né? Eu falei, mano, eu vou acabar com essa parada aqui, eu chamar o Tato, porque senão a galera vai ficar... Alô, agora sim, agora não ficou ainda tinha mais visto. brabo. Brincadeira, foi muito legal, parabéns. Tatão, você Vamos lá. estava nesse evento de 2021, acho Tá. que você foi o que inaugurou, na verdade, as nossas participações aqui. Foi um case bem interessante, acho que a gente atualizou, meio que desatualizando, né, colocando ainda a bolsa em umas dificuldades, mas, obviamente, conseguindo manter para cima. E você está num extremo oposto, né? Acho que é legal todo mundo ouvir. Acho que desde aquele TCcast lá em maio, você vem alertando dessa possibilidade de compras para poder pegar o movimento da queda de juros e esse rompimento da máxima. Sim. Que é uma tese do Bruno que a gente fica nessa em cima do muro, né? Ou a gente está em 2004, 2014, última pernada para comprar a bolsa barato, e tem alguns que ainda esperam uma correção ou até mesmo a confirmação do rompimento. Qual que é a cabeça nova do Tato? Tem alguma atualização da tese? Continua comprando? Em bull market não se vende? A galera quer te ouvir, principalmente quem está mais otimista. Legal, Gui, obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. O investidor é engraçado que ele tem uma resistência de apanhar na bolsa, né? A gente aguenta 2 anos apanhando, sofrendo, os papéis caindo 70%, 80%, e de repente a gente pega um movimento um pouquinho mais forte de alta, que às vezes dura 2 meses, 2 meses e meio, e todo mundo perguntando aí, putz, já subiu muito, está na hora de vender? É aquela mesma questão do cara que aguenta muito prejuízo, mas na hora de tentar surfar os movimentos de alta, acaba não surfando inteiro por excesso de precaução, né? O que eu acho, turma? Em maio eu até postei um vídeo no Instagram hoje, né? Dando uns bate-papo aqui no TCcast. O mercado vive de expectativas, tá? Quando você já tem um fato consumado, é jornal do dia anterior, da semana passada. É importante, mas ele não vai ter muita utilidade. A gente tem que viver com a nossa expectativa e as nossas conclusões, a gente fazer as nossas apostas, digamos assim, né? O que aconteceu esse ano, só para relembrar, na minha tese, no que eu acreditava, e o que eu acho que está acontecendo ainda, e por que eu sigo otimista, tá? O novo governo foi eleito, uma decepção no inicial, uma atrapalhada muito grande, lembro, Lula nomeou 40 ministros, 30 e tantos ministros, cada um saiu falando um monte de besteira por aí, e o mercado realmente ficou muito estressado e conseguiu precificar o pior cenário possível. O que é o pior cenário possível? Entre um governo populista, isso geralmente não é bom, principalmente quando não é que o governo populista não é bom, o governo populista num cenário fiscal frágil é muito perigoso. Se a saúde econômica do país é forte, robusta, o fiscal é robusto, não é tão ruim um populismo, né? Mas quando o país é pobre e tá fragilizado no fiscal é muito perigoso. Mas como o mercado vive de narrativas, o Lula colocou o Haddad lá. E para mim, na hora, eu falei, agora ferrou de vez. Cara, o Haddad, né? Colocaram aquele vídeo. O anúncio foi terrível, né? Colocaram o vídeo do Haddad falando, não, eu colei na faculdade a prova de economia, eu não fiz 3 meses e tal. Eu falei, meu Deus. E o Haddad, na verdade, se tornou uma belíssima surpresa, aí, talvez a melhor peça do governo Lula. E nós, como players de mercado, nós tivemos a sorte, porque a melhor peça do governo Lula é o que influencia diretamente o nosso mercado, tá? E, obviamente, eu não estou deixando de lado a economia em si, mas falando o que é importante para nós como investidores, né? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Então, o cenário base do Brasil foi o seguinte, o Brasil vai quebrar. Se a narrativa não se tornou essa 100%, o preço dos ativos demonstrava isso, tá? A gente via preço dos ativos aí no início do ano, principalmente aí quando continuou caindo, os preços dos ativos com múltiplos abaixo de 2008, com múltiplos abaixo do pior cenário. Pega o pior dia do governo Dilma, os múltiplos estavam piores, e pior também, obviamente, do pior dia aí
do início da pandemia, quando a Bolsa deu aquele crash. Tá? Bom, o que a gente tem que fazer como players, né, de mercado? A gente tem que tentar filtrar informações que são relevantes para a gente e tentar fugir do ruído. O Brasil é um país onde a política tem muita paixão na política, igual o futebol, né? Xinga, briga, sai na mão, na porrada, um partido contra o outro, a esquerda contra a direita. Isso aí traz muito ruído para o mercado. O que a gente tem que tentar trazer é filtrar o que realmente é relevante para nós como investidores. E como o Brasil estava precificado que ia quebrar, de repente surgiu o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal veio lá meio manco e todo mundo criticou o arcabouço fiscal. Nossa, esse arcabouço é horrível. Da mesma maneira que estão criticando a tributária. Tá? Esse arcabouço é horrível, isso aí não para de pé, isso aí não sei o quê. Mas na verdade, se você olhar, o arcabouço ele só joga para frente um problema. Pô, o problema é estourar amanhã. Jogar para frente já é melhor do que não jogar. Então, a partir do momento que o arcabouço fiscal tirou, para mim, na minha opinião, o risco do extremo, né, do país explodir o fiscal, aí sim ter um problema altíssimo com inflação, com juros e tudo mais, para mim ficou claro que se o Brasil não vai quebrar, o preço dos ativos não podem estar com preços de que vai quebrar. Tem que melhorar substancialmente, porque não é uma leve melhora, é de quebrar ou não. É muito significativo isso, né? E a Bolsa, eu imaginava que fosse melhorar. E demorou para começar a andar a Bolsa mesmo assim. E a gente já viu um dólar mais comportado, caindo, os juros já começando a embicar para baixo. Isso aí foi o maior sinal para mim. Eu falei, se o Brasil fosse quebrar, se o mercado achasse que o Brasil fosse quebrar, esses juros iam estressar, esse dólar já estava no 6,20. Como é que está caindo se o Brasil vai quebrar? Se o arcabouço é tão ruim, como é que o dólar está caindo? Quer dizer, o mercado não achou tão ruim. A nossa opinião, misturada com política, misturada com viés, pode achar o que quiser, mas o mercado não achou, o que é muito interessante. Ah, mas por que a Bolsa não subia? Porque realmente, foi até falado aqui, a Bolsa não tinha fluxo, ainda tem um fluxo muito fraco, né? Mas isso era o mais relevante. Dito isso, a Bolsa tinha que melhorar. Respondendo, até pegando o gancho da pergunta, quem que subiu a nossa Bolsa, né? A Bolsa é extremamente sobrevendida, a Bolsa sem fluxo comprador, a gente tinha um movimento técnico muito forte, todo mundo resgatando dos fundos ainda, pessoa física desesperado, resgatando a qualquer preço, os fundos vendendo as ações a qualquer preço, não era para ter caído tanto. Esse ajuste que teve agora foi um ajuste de um excesso que houve, que esses fundos small caps, que captaram para caramba quando estava tudo muito bom, vendendo essas empresas a mercado. Então, houve um exagero. Isso não era para subir tanto, mas não era para ter caído. Foi um movimento claramente técnico, na minha opinião. Bom, o que aconteceu? O movimento começou a cessar, o maior patamar short praticamente da história da nossa Bolsa, muita cobertura de short, algum fluxo começando a entrar, embora muito tímido ainda, começou a melhorar um pouco a nossa Bolsa. E daí aconteceu, todos os players, né, foi comentado aqui, os multimercados, foi uma indústria que foi muito mal no primeiro semestre. A indústria de fundo de ações foi mal, porque eles não tiveram opção. Fundo de ações, você tem que comprar ação. Você tem que ficar comprado em 67% do seu portfólio. Você pode achar que vai acabar o mundo. Você tem que ter, aí você pode colocar uma utility, alguma empresa mais segura, mas eles não tiveram muita opção. Eles têm que ficar comprando e bolsa caíram. Os multimercados perfumaram muito mal por qual motivo? Eles erraram o case totalmente. Eles apostaram no Brasil péssimo, né? Isso os melhores, não estou criticando, quem sou eu para criticar, mas eles erraram. Os maiores fundos, os melhores fundos, eles erraram. Todos estão tomando um puta de um ferro do CDI nesse ano na Bolsa. O que aconteceu com esses caras que estavam ali? Em maio, abril, maio, todos pessimistas. O Brasil vai explodir. Opa, não vai explodir mais. Erramos o case, o que vai acontecer? Precisamos comprar bolsa. Né? Precisamos comprar com bolsa, precisamos... Enfim, eles podem se expor de outra maneira, mas estavam vendidos em bolsa. Não podemos ficar vendidos em bolsa. Precisamos comprar bolsa, que a gente está sem nada, a gente vai perder o rally. Esse leve movimento, por que leve? Porque não foi muito fluxo. Mas como é que um movimento tão leve fez a Bolsa subir tanto? Porque não tinha vendedor. Você acha que alguém que comprou via a R$8, ela foi a 2, esse cara não estopou a R$2, ele não estopou a 7, não estopou a 6. Da vida, lá. Ele não vai estopar. Esse cara não é vendedor. Pode entrar comprador que ele não vai vender para esse cara. Então, a Bolsa, também pela parte técnica que nos prejudicou tanto no momento da queda,
a parte técnica passa a nos favorecer um pouco. Então, um pouquinho de fluxo, a bolsa que a gente chama, o mercado está leve. O que é mercado está leve? Não tem comprador, não tem vendedor. Então, qualquer fluxo um pouco maior de compra, que seja só para recomprar uma posição short, que seja só para começar a colocar o pé, já faz o mercado subir bastante, né? Então, isso aí foi que, na minha opinião, o grande causador da melhora na bolsa até agora, tá? Tato, vamos lá. Então, como é que você pode estar otimista agora? Eu não estou dizendo que eu estou otimista com ela 124 mil, não estou dizendo que não posso cair, estou tentando ver o big picture, uma coisa um pouco maior. Porque na bolsa, embora eu trade também, movimentos mais curtos, quando eu ganho dinheiro de verdade na bolsa, for com longos movimentos. Acertar, sem fincar o pé e falar, não vou sair desse cavalo, não. Pode pular, pode vir para cima, para baixo, eu vou segurar. É o que eu estou apostando agora. Obviamente, todos nós podemos mudar de opinião. Amanhã o Haddad, que eu disse que é uma boa surpresa, e é uma boa surpresa não porque ele é maravilhoso, mas porque eu esperava que ele era muito ruim. Ele é médio, então é positivo, né? Se o Haddad começa a despirocar e falar um monte de coisa absurda, muda a minha tese também. Fala, realmente, acho que foi um momento de lua de mel e só isso. Porém, pegando a parte técnica da Bolsa, sim, o pessoal foi muito bem na parte de fundamentos aqui, só que tem umas coisas que eu gosto de olhar muito para chegar à minha opinião. Primeiro que a Bolsa trabalha com expectativas, eu falei. Então, se você for esperar muito, para esperar as coisas clarearem, você não pega os grandes movimentos. Tá? Quem comprou a Bolsa nas mínimas da Dilma lá e ganhou uma porrada, não acho que ele comprou numa posição muito confortável. Ele comprou no meio do tiroteio, tiro, porrada e bomba e falou, meu Deus, Ave Maria, Pai Nosso, vamos embora. Pandemia, né? A pandemia tá. A pandemia, quem começou a comprar. A gente aqui no TC, a gente estava muito leve em bolsa pré-pandemia, porque a gente achava que podia piorar. E a gente começou a comprar no 80 mil pontos. A gente não pegou a queda inteira, mas só de começar a comprar no 80 mil pontos, foi a 60, cara. Foi ali, eu falei, meu Deus, vai para zero, porque essa pandemia não vai parar. Agora eu falei, não é possível que eu vou quebrar de novo. Eu ia na varanda da minha casa, eu olhava para o céu e falava, não vou quebrar de novo, Deus, pelo amor de Deus. E segurei. De novo é bom, né? Ganhei dinheiro como nunca na pandemia. Então, em algum momento, você tem que tomar o passo de fé e falar, eu acho que o cenário não vai ser tão ruim e eu entendo que o mercado pode subir. Já subiu muito? Eu vou explicar, para a gente seguir com as perguntas, por que eu acho que não e tem espaço. Porque a gente ficou 2 anos tanto apanhando. Eu brinco quando eu faço algumas lives e falo, pessoal, vocês estão com, sabe, gato escaldado? Vocês estão com tanto medo, vocês não viveram bull market. Bull market é porrada para cima e não para de subir, sobe. Quando você fala, meu, pior, quase tão ruim quanto ficar perdendo dinheiro é ficar fora de um bull market. Você dá uma azia, assim, a hora que você fala, o índice está subindo mais 1,5, não acredito, vou me matar. Mesma sensação. Porque os movimentos são longos, são 2 anos tomando porrada, depois são 2 anos, às vezes muito mais, né? Do Lula 1, foi quantos anos até 2008 dá o problema? Foram 6 anos de alta. Do Temer, do impeachment para cá, 16, 17, 18, 19, 20 quebrou, foi por causa da pandemia, 21, são muitos anos a bolsa subindo, né? E por que eu acho que a gente está, eu falei isso nesse vídeo de 3 meses atrás, e por que eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade? Porque, principalmente, o fluxo não voltou, mas o cenário melhorou. Tá? O que quer dizer isso? O que implica esse fluxo não voltar? Essa parte técnica que eu gosto de olhar. Técnica e estatística. Eu vou falar da parte técnica primeiro. O mercado segue subalocado. O gringo está subalocado frente à média histórica de Brasil. Os fundos multimercados já começaram a comprar. Eu acho que essa puxadinha já depois dos 113, 114, para mim já é multimercado, porque eles falaram, meu, a gente precisa comprar. E se você pegar estudos aí, conversar com gestores, você vê que a opinião deles já, que era tragédia, já mudou. Eles estão fazendo aquele, o shy buy, né? Não tem o shy vote, que é o cara que vota. O cara vota no Bolsonaro, mas não fala para ninguém que ele tem vergonha. Ou vota no Lula e não fala para ninguém. É o cara que falava que o Brasil ia quebrar, não quebrou, agora estou comprando, mas não estou falando ainda também não, mas eu preciso comprar. Esses caras estão voltando, tá? Estão extremamente... Pensa que existe uma indústria de 700 bilhões que está começando a ficar otimista com o Brasil e estão extremamente subalocados. Então, gringo subalocado, multimercado extremamente subalocado, pessoa física não está na bolsa ainda. A pessoa física, eu digo, é o cara que do fundo de ação ou comprando diretamente. Não está na bolsa. É só nós que somos loucos que estamos encarando isso aqui. Eles não voltaram.
Você começa a ver estatística de resgate dos fundos, até o João Braga estava mostrando esses dias, que ele não conta por fluxo de dinheiro, ele conta por número de cotistas. Pela primeira vez, depois de não sei quanto tempo, já estancou e está começando lentamente. Quer dizer, já estancou e subiu? Não, está começando lentamente a subir, e ele conversa com outros players da indústria, ele diz que a percepção é a mesma. Legal. Se está todo mundo fora da Bolsa, todo mundo querendo entrar na Bolsa, como é que vai cair muito? Se não tem quem vende. Se você quer ter 30% do seu patrimônio em Bolsa e só tem 10%, você não vai vender. Você está esperando, como todos os outros e todos os gestores, ela cair. Por que ela não cai? Porque não tem vendedor e está todo mundo comprando. Só esse pessoal de fora que está esperando para comprar, eles mesmos já não deixam cair. Ah, vou esperar cair para tanto. Pum, começa a cair um pouco, já vai um lá e fala, vou aproveitar essa quedinha e vou comprar. O outro fala também, eu também. Opa, então não vai cair mais, vamos comprar. Por isso que os movimentos da Bolsa não são fortes para baixo agora. Aí deixa eu já te cortar, desculpa. Estamos no caiu, comprou? A gente já está nesse processo do caiu, comprou? Ou há um risco a qual você classifica do 115 que foi pautado até um 112 que já parece um cenário catastrófico, partindo do princípio que caiu os juros, também a gente tem uma bolsa mais compradora, todo mundo está querendo entrar. Então, caiu, comprou, ou existe aí o 115 como uma referência para você? Subiu bem rápido, né, Gui? Tudo existe, mas esses dias a bolsa estava 118, daí caiu um pouquinho, voltava, vai para 120. Ficou batendo no 120 várias vezes. Daí foi de 120 para 115, né? 115.800 bateu. E eu lembro que estava 118 e um cara falou para mim, você está errado, a bolsa vai para 115. E eu, tipo, o que muda na minha tese a bolsa cair 3%? Muda absolutamente nada. Então, depende do que você está olhando e do seu time frame. Eu estou apostando no movimento maior de alta. E eu quero surfar esse movimento. Agora, se o cara opera mais curto, obviamente ele pode. Muita gente está arriscando esperar cair um pouquinho para comprar e ficando de fora dos grandes movimentos. Esse é o grande problema. E meu grande problema para mim é eu acertar a tese e não surfar ela. Ia ser bem frustrante. Tá? O mercado vem mostrando que sim, caiu, comprou. Né? A gente vê que os movimentos estão de queda cada vez mais curtos, ia de 120 para 115, 120 para 117, 118. Você sabe, quando não vai ficando curtinho assim, ele vai romper. E rompeu com força. Você vê que quando rompeu 120, já foi para 124. Bum, 2 dias. Quer dizer, está todo mundo lá, do 120 não passa. Putz, se passar, eu tenho que comprar. Então, a parte técnica nos favorece. Óbvio que pode cair um pouco a bolsa. Sempre a bolsa vai cair. E eu não acho que vai subir reto. E o Brasil é volátil, né? A Ari pontou muito bem, quando a gente voltar das férias, pode trazer ruído. Como eu disse, ruído. Tá? Eu não consigo enxergar uma coisa muito ruim no segundo semestre, por um motivo. Eu acho que a gente foi surpreendido muito positivamente no primeiro semestre. A maneira que tramitou as pautas importantes na Câmara, porque o legal, assim, as pautas muito ruins, a Câmara nem pôs para votar. Olha que coisa boa, como é que está o Brasil. Tem um zagueirão lá que fala, não pira, isso aí não é que votou e não passou. Nem pôs para votar. O governo colocava umas pautas esdrúxulas lá, ela pegava o feeling dos parlamentares, eles mesmos tiravam a pauta. Falaram, isso aí não vai passar. Então, o que é importante, o arcabouço, que ainda, no Brasil é sempre novela, tá? O arcabouço ainda não foi finalizado, mas já foi. A rapidez que eles passaram a reforma tributária. Cara, isso aí a gente tem que aplaudir de pé. Se fosse outra época, era 1 ano para ficar discutindo para pautar. Já passaram, mas o que o brasileiro fala? Nossa, você viu essa reforma? Esse PT vai acabar com o Brasil, hein? Nossa, que reforma, mais imposto. Calma, passou. Só agora que passou, eu falei, cara, eu achei que era para o segundo semestre, final do ano. Como é que já passou? Então, a gente vê um Brasil engajado. Eu não estou falando o executivo exatamente, mas você pegar a parte da pasta da economia, junto com o Congresso, é um Brasil engajado em fazer as pautas necessárias andarem. Essa pauta tributária, essa reforma tributária não é do Lula. Era do Bolsonaro, era do Temer. Todo mundo quer passar isso aí. E é uma reforma desagradável de passar. Por isso que ninguém passava, porque você não tem como agradar todo mundo. É o cobertor curto. Vai gente reclamar, vai ter gente que vai pagar mais imposto. Faz parte. Mas passou muito rápido, que mostra assim, olha como estão andando as pautas importantes para o Brasil.
com mais agilidade que a gente imaginava. Por que eu vou ficar pessimista com isso no segundo semestre? Que vai ter ruído? Sempre teve. Não vai passar uma reforma perfeita? Nunca passou. O Guedes nunca passou uma reforma perfeita. Ele mesmo falava, eu passei o que deu. O Guedes falou isso sobre a da Previdência. Passei o que deu. E o Brasil nunca é perfeito, passa o que dá. Agora, se a gente for ficar na narrativa, o que o gringo olha? Que a gente tanto fala de fluxo gringo. Opa, passou uma ali, então não vai quebrar, gostei. Esse cara não é tão ruim igual estão falando que ele vai quebrar o país. Opa, já passou outro. O gringo vê isso, o fluxo. Nós que somos apegados, né? Então, por conta de tudo isso e pela parte técnica, eu estou otimista. Outra coisa importante, juros, né? Foi bastante discutido aqui e realmente eu concordo. 0,25 ou 0,50, tanto faz. Tá? Você jura, por Deus? Juro. Sabe por quê, Gui? Estou querendo alguém para acompanhar eu. Não, eu venho falando há 2 meses que eu acho que poderia vir 0,50, e não é porque eu sou um visionário, não. Porque eu vi uma palestra do André Esteves que ele falou que o mercado iria se surpreender na próxima reunião, que provavelmente seria surpreendido com um corte maior do que o esperado. E já era esperado 0,25, e ele explicou. E o cara, você vê como ele tem informações boas, assim, né? Ele falou assim, os dados virão tão baixos de inflação e de economia que ele vai ter, digamos, a licença poética para baixar 0,50. Então, eu gostaria muito do 0,50. Mas por que não é importante? O que é mais importante numa queda de juros? Vamos dizer que ele dá a louca e baixa 2%. Sabe o que acontece? Cai a bolsa. Estressa o mercado, a curva longa explode. Então, o número em si não é tão importante. O que é mais importante? O tamanho da queda, obviamente. E quanto tempo ela vai permanecer baixa? Não adianta você jogar a taxa de juros até dezembro no 7 e ter que puxar para 15 o ano que vem de novo. O que a gente tem que monitorar é assim, as condições criadas por o governo cair os juros estão sendo criadas? Isso é o mais importante, porque o Brasil é muito simples. Bolsa, gente, é mais simples que a gente imagina. Quem nunca leu Howard Marks, entende os ciclos do mercado, é mais simples que a gente imagina. Bolsa, geralmente, é juros. Tá? O trade do Brasil é muito claro, é um trade de taxa de juros. O governo vai conseguir, ou conseguiu, criar um ambiente onde o Banco Central possa baixar os juros? Parece que sim. Né? Provavelmente na próxima eleição, na próxima reunião, agora, semana que vem, a gente vai ver a tão esperada queda de juros. Vai continuar esse ambiente positivo para continuar caindo juros? É isso que a gente tem que monitorar. Mas, pegando estatisticamente, o pessoal fala muito assim, mas os juros já foi, né? A curva já fechou 300 bips, 400 bips, os juros já foi. A bolsa já precificou. E, estatisticamente, a bolsa sempre se adianta um pouco, mas a gente sempre tem um fator certeza. A hora que começa a cair é certeza, antes é a expectativa. Tem um estudo que fala assim, que a bolsa, depois que começa a queda de juros efetiva, não quando começa a fechar a curva de juros antes da queda, depois que começa a queda de juros efetiva, a bolsa sobe 3 vezes mais que o CDI no período do início da queda ao final da queda. Então, se a gente pegar aí, que a gente vai ter pelo menos 1 ano e meio de queda de juros, que a expectativa é parar no final do ano que vem, eu até acho que dessa vez vai ser menos, tá? Porque a bolsa está alta. Geralmente, a bolsa está bem baixa quando os juros começam a cair. Mas se a gente pegar um CDI médio de 11%, 12% aí, de 1 ano e meio, e fazer 3 vezes, a gente fala em 36%, joga a bolsa em 160 mil pontos. 160 e pouco. Eu acho muito, porque a bolsa não está num patamar muito baixo, como estava em outras vezes, quando começou a cair os juros. Porém, vamos dividir pela metade. Vai para 150. Isso é o que já aconteceu. Se isso é uma estatística, por que eu vou me posicionar no mercado? Eu posso até achar. Mas se a estatística diz isso, por que eu vou me posicionar contra? É difícil ser contra uma estatística, né? Outra coisa importante, mais importante que a gente imagina, lá fora. Não tem bolsa em alta com o mercado lá fora caído. Pode ter umas janelas. Que a gente fala, o Brasil descolou. É pontual. O Brasil depende muito mais da bolsa lá fora do que a gente imagina. Muito mais lá fora do que da política nossa. Porque se lá fora estiver ruim, seca completamente o fluxo. Né? Pra vocês terem uma ideia, um dado, só uma curiosidade, que não serve para nada, mas é interessante. A mínima de 2003, que o Lula entrou e a Bolsa falou que foi lá para não sei quantos mil pontos, que ia quebrar, em 2003. Daí ele soltou a carta aos brasileiros, né? Não vou quebrar o país, eu sou legal, tal.
Daí todo mundo fala, depois que o Lula soltou a Carta dos Brasileiros, que a Bolsa começou a subir. Vocês sabiam que a mínima do S&P, que vinha numa queda forte, e a mínima do Brasil, foi no mesmo dia? Depois o S&P começou a subir, rasgou até a crise do subprime, e aqui foi junto. Então, se o Brasil ir mais ou menos bem, e lá fora, o maior risco é lá fora, a gente pode falar daqui a pouco lá de fora, segurar bem, eu não tenho motivo para não estar otimista. Então, estatisticamente, nos mostra, Estados Unidos também, olha que interessante, todas as vezes que os Estados Unidos faz o último aumento da taxa lá, que provavelmente vai ser amanhã, espero, né? Se não for também vai ser daqui um mês, 90% das vezes que ele faz o topo, o último aumento de taxa de juros, a Bolsa segue subindo. Quer dizer, está todo mundo apostando contra o S&P. Tato, vocês podem perguntar, mas agora, há outras vezes que eles pararam de subir juros, a Bolsa estava muito baixa, agora está na máxima. Só que tem um porém, o índice que a gente acompanha com o S&P é um índice muito dinâmico. Se você pegar 15 anos atrás, as principais empresas do S&P provavelmente eram os bancos, talvez alguma indústria, alguma coisa começando de tecnologia. Hoje são as big techs absurdas que não estão nem aí para os juros. A Bolsa está alta por causa dessas big techs. Se você tirar as 7 ou 8 maiores empresas do índice, a Bolsa nem está alta, a Bolsa está abaixo do preço médio. Então, todo mundo falando que está muito acima, está acima, porque a Microsoft subiu 250%, a NVIDIA mais 200%, o Meta é imparável, entendeu? Então, tudo isso, toda essa estatística somada à nossa parte técnica, me leva a ficar otimista com a Bolsa. Eu não vejo muito espaço para baixo. Se vai continuar com muita alta, eu acredito que sim. Mas mesmo que se não continuar, eu não vejo muito espaço para baixo. Não vejo muita queda. Então, se a gente fazer um trade assimétrico, isso para mim é assimetria. Tá bom, a gente está aqui, a Bolsa de 123 para 115, pode ser. E se subir? 150? A simetria está a nosso favor. E se a gente está falando do índice Bovespa, que é um índice... Eu não gosto de falar muito de índice, eu nem entendo muito do mercado de trade a índice, porque é um índice que a composição dele é horrível. Foi falado aqui, é banco, commodities metálicas e petro. É isso que é o índice. Né? E a gente está aqui discutindo se a Bolsa está cara, sendo que as empresas caíram 80%. O que está caro? Como é que a Magalu, que veio de 30, está, sei lá quanto agora, está cara? Não estou dizendo que ela vai subir, mas como é que todas as empresas, a Lojas Quero Quero veio de 26, está 8 conto. Tantas outras. Então, a Bolsa o alvo, está 6. 8 tá é o alvo, está né? 6, está ridículo ainda de barato. Eu estou nela ainda, e é uma puta empresa, e tá barato. Então, eu acho que tem muito espaço para a gente surfar live trade aí na Bolsa. Quem surfar boas empresas, não estou falando de alavancagem, não estou falando disso aí por pau, tudo em opção, mas você montar boas empresas, né? Fugindo um pouco das mais endividadas. Obviamente, quando é endividada, a queda de juros pode ajudar muito elas, mas as empresas estão meio pé na bamba no Brasil, então fuja das mais endividadas. Por que a Bolsa não pode continuar subindo? E se qualquer coisa acontecer que mudar a minha opinião, um Black Swan, um cisne negro, amanhã o Lula acorda e fala, o Haddad está muito de direita aí, está muito de papo com o Lira, tira o Haddad e põe o Mercadante. Aí é Black Swan, vende. Se a BI cair no 10, vende. Eu vendo. Não sei o que vai acontecer com o Mercadante, eu sei o Haddad. O Mercadante eu sei. Então, óbvio que a gente pode mudar de opinião, tem que monitorar, mas eu gosto muito de monitorar o macro, a parte de fluxo, a parte de técnica, para decidir. Se a Bolsa tivesse a Bolsa tem espaço, mas os fundos estão super comprados, acima da média, a pessoa física está na máxima histórica e os gringos também. Puta, é um alerta, por quê? Se der merda, a porta do teatro é pequena, ninguém consegue sair. Agora, tem pouca gente comprada, né? Só para terminar, teve um gestor da Verde, de ações da Verde, participando de um podcast. Ele tinha colocado no Twitter, eu acho, dizendo que ele estava otimista. Ele era um cara que vinha com uma narrativa pessimista, e ele falou, mudei de opinião. Acho que eu estou otimista agora. Daí uma pessoa foi lá no perfil famoso do Twitter e postou assim, vixe, se o gestor pessimista ficou otimista, é hora de vender bolsa. Daí no podcast, o entrevistador levou para ele e falou, você falou que estava otimista, olha o que postaram aqui. Bem sacana, né? E ele foi super bem humorado e falou exatamente o que ele falou, do que eu falei. Ele falou assim, tá bom, mas quem vai vender bolsa? Se não tem ninguém comprado, não tem um fundo comprado em bolsa, quem serão os vendedores? Então,
Então, essa parte também eu acho muito importante e é de se analisar. Daqui a pouco pode ser que a bolsa suba um pouco, mas os fundos já estão tudo acima da média. Aí você começa a rever a tese, aí, ver se já não foi demais, ou começa a ser um pouco mais de precaução. Tatão, mais direto e reto possível, né? Você falou de surfar bons movimentos. Eu tô nesse case da Lojas que eu quero, um preço ridículo de baixo, lá nos 4 e pouquinho, só sai no 8. Num contexto da melhoria da macroeconomia, queda de juros, o varejo de construção civil, tudo acaba ornando, né, o oratória versus o trade. Mas para que a gente possa... A gente vai encher, tá? A gente vai fazer esse rompimento na sua participação. Quais são os cases que você tá ou você vê que ainda estão assimétricos? Eu acho que a maior dúvida de todo mundo é, putz, beleza, que nem foi comentado, uma empresa endividada chamada Tenda subiu 200%. Difícil a gente comprar. Mas o setor inteiro subiu em bloco, mas tem empresas que estão dando lucro, então essas empresas podem continuar. O que você ainda vê como assimétrico para quem não entrou, para quem está assistindo aí na Station, para quem está aqui no nosso presencial, que ainda faz sentido estar sendo compartilhado? Você sabe que esse negócio de empresa endividada, eu vi um gestor falar esse final de semana num podcast que eu achei muito interessante. Procurem lá, é o Otávio Magalhães, da Guepardo. E ele falou uma coisa muito interessante. Estavam perguntando para ele assim, quanto que é o máximo no fundo que você coloca numa posição? Tem alguma regra? É 15% que você pode ter numa ação? É 15%, 20%, 30%? Qual que é o máximo? E ele falou, isso é uma pergunta muito burra. Porque eu falar que eu posso colocar o máximo numa ação, se tem ações de perfis tão diferentes. Ele falou assim, olha como é. Quando você compra uma ação, você compra um pedaço da empresa. Se aquela empresa tem muita dívida, você comprou um pedaço daquela dívida. Então, ele fala assim, é muito diferente eu colocar uma empresa que é caixa líquido, geradora de caixa e pagadora de dividendos, com 20%, do que eu colocar uma empresa que está devendo 600 bilhões de reais, sei lá, um número absurdo. Olha que interessante, né? Porque ele falou, o risco é outro. Então, se eu falar que é 20%, pode qualquer coisa a 20%, é muito diferente. Então, ele falou, depende da empresa, você pode colocar um pouco até mais e outras você coloca menos. Essa deve ser a regra. Eu acho que a gente tem que fugir de empresa endividada, e a Tenda é um case que subiu muito, porque é o que eu falei, as empresas endividadas, se a gente pegar os Minas em 2016, a Uzi Minas foi a centavos. Não tinha Cristo que fizesse aquele papel não quebrar, se não tivesse o impeachment. Era impossível. O impeachment, aquela melhora de humor, fez a empresa estar quebrada. Então, esse juros alto que tem agora, eu acho perigoso. Se pegar a empresa muito endividada. Se ela não quebrar, e não estou dizendo que vão quebrar, o pessoal começa a perguntar, né? A Via vai quebrar? Né? Então, tem medo que a Via quebre. Se ela não... Porque assim, o juros vai cair, mas demora para chegar na ponta, cara. Isso que eu tô assim, sabe? Que eu acho que numa crítica pessoal, e quem sou eu? O Campos Neto está demorando. Demorando. Tem que sentar o 0,50 e começar a aumentar. Porque, cara, para a Bolsa, o cenário para a Bolsa, para nós, é maravilhoso, nós investidores. O pior cenário da economia real, geralmente é o momento que a Bolsa está melhor, por vários motivos. As empresas estão quebrando, as empresas mesmo, a lojinha, o varejista pequeno está quebrando, quem é grande tem acesso a capital, consolida mais. Né? Obviamente, a empresa de bolsa ela consegue alcançar um crédito, embora seja muito caro, ainda mais barato que a banca da esquina. Então, demora muito para chegar lá. Então, na nossa perspectiva, a bolsa melhora muito antes do mercado. Tá? Mas isso, dependendo de quanto tempo aquela empresa está sofrendo com juros altos, e eu acho que está há muito tempo, fica delicado. Né? O cenário, se acordar com follow-on, aí é menor dos problemas. A gente viu várias empresas passando com problemas sérios. Enfim, o que eu acho, Gui? Eu acho que tem empresas de setores que podem melhorar com a queda de juros. Pegar tudo que sofreu com queda de juros muito. Né? O setor de construção sofreu muito. Já andou. Tem empresas boas, né? Eu gosto de pegar, geralmente, empresas mais líderes, né? Empresas que eu sei que são mais fortes. Daí você vai olhar, esses dias eu estava na rádio e falaram assim, Tato, fala uma construtora. Você tem? Eu falei, infelizmente não, queria ter. Fala uma construtora. Eu falei, Cyrela. O pessoal louquinho para falar um miquinho, né? Eu falei, Cyrela. Pô, mas Cyrela já subiu muito. Não sei o que. Eu falei, mas Cyrela é fantástica. E ela vai surfar a queda de...
Saiu o balanço dela, uma prévia do balanço, ela subiu 12 num dia, 15. Quer dizer, não é porque as empresas boas, às vezes, já andaram, que elas não vão ser as que vão continuar andando, né? Uma coisa é assim, você quer pegar acertar na veia a empresa que vai multiplicar por 5, obviamente você vai correr um risco maior. Mas está cheio de empresa boa que tem 50%, 60%, 70% de upside aí, num cenário de médio prazo, na minha opinião. Setor de varejo, eu tenho posição. O que eu tenho de posição hoje, só para vocês entenderem? Eu tenho, obviamente, TC, que eu não vou comentar, mas estou com a maior posição que eu já tive. Eu estou com loja Quero-Quero bastante. O que eu fiz em loja Quero-Quero, nesses últimos 2 meses, como o mercado começou a ficar meio travado de lado, eu fiquei vendendo um pouco de opção fora do dinheiro e remunerar. E como eu estava com bastante ganho, eu falei, se levar, levou. Então, estou tranquilo aí. Talvez eu seja exercido. E eu estava com Mobile, que peguei um movimento muito forte de Mobile, só que eu dei uma sorte, eu acho, né? E trader também tem que ter sorte às vezes, não só azar, né, Gui? Ela começou a subir, eu não sabia mais o que fazer com ela, porque ela Só não para. um segundo aqui, ó. Abre aspas. Não dá para ganhar todas, mas perder parece Aparentemente que dá. Fecha aspas. Não, porque eu comprei a Mob, ela não parou de subir, eu falei, gente, onde vai? E eu falava, amanhã eu vendo, e subia, e subia. Uma hora eu falei, não tem mais o que fazer. Já foi o meu alvo, o que eu achava, ela já... E daí eu coloquei uma estratégia técnica ali, que é uma média de 3, se perdesse. E teve um dia, numa realização um pouco maior, ela perdeu e eu fui estopado, né? E eu lembro que no dia eu até falei para o Igor, meu sócio lá na Trend, que também é um hub aqui do TC, eu falei, cara, eu vou estopar essa porcaria só por disciplina, né, Álvaro, né? Falei, só por disciplina, cara, porque eu sei que eu tenho que ser disciplinado nas minhas estratégias. Mas eu tenho certeza que esse papel vai continuar subindo. E continuou. Eu falei, beleza, mas na minha estratégia eu cumpri. Porque, só um parênteses no que a gente está falando de fundamentos, né? Mas quando você opera e se eu estopo um papel ele continua subindo, eu estopei. Eu deixei de ganhar dinheiro e eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora, se eu não estopo, ele começa a cair, eu fui um idiota que eu tinha uma estratégia e não executei. Por isso que eu executei. Mas eu tive sorte, saiu uma notícia super ruim dela. Foi ontem, né? No final de semana, ontem ela caiu 25, foi muito abaixo do preço que eu estopei, né? Então, estava com a posição e eu estou com 2 posições de frigo. Eu estou com JBS e Marfrig, ambas com lucro razoável. Você tem também, né? Tem o Marfrig, mas confesso agora essa que queda já azedou já. Confesso que eu estou desanimado aí. Eu achava que poderia... Papéis tão baratos, na minha opinião, mas eu confesso que está um price action ruim, né? E eu estou com medo do mercado andar, porque eu estou otimista e esses papéis ficarem um pouco para trás. Eu vejo que pontualmente esse movimento da gripe aviária aí, né? Não acredito que seja algo além desse movimento pontual. Porque ontem e hoje travou. Sim. Em 2 dias, extremo otimista. Ela no 7,50 tem que vender umas opções também, cara, porque ela não... Difícil. JBS eu estava contra. Contra? Totalmente contra. JBS eu paguei 17, foi 18 e tanto e voltou já. Então, não sei, mas eu estou com as posições. Eu não gosto de falar muito de posições, porque o cenário macro eu sempre tenho muito claro. É nele que eu passo as minhas lives, minhas participações aqui na rádio. Mas as posições, muitas vezes, eu mudo de opinião amanhã. Estou com JBS, mas pode ser que amanhã acorde e fale, não aguento mais, isso aqui eu vou trocar. Então, as minhas posições não escrevam em pedra. Mas eu acho que tem aí, varejo tem que subir, mas, putz, o que é varejo para mim? Tem que fugir do óbvio, na minha opinião, né? Você quer pegar uma Via? Não. Via nem a pau. Quer ver como uma empresa está ruim ou não da saúde financeira dela, vai ver quanto está a dívida dela no secundário. A Via está pagando, para quem falou aí, PCA mais 8, vai para a Via, então, que deve estar bem acima disso. Quer dizer, isso mostra muito quanto o mercado está precificando a saúde financeira, não iria. Magalu tem uma estrutura de caixa bem melhor, mas eu acho que está muito poluído isso aí, é muito cacique para pouco índio, esse segmento de e-commerce de linhas brancas, de eletrodomésticos, está muita gente grande, Via, que é gigante, Americanas agora não está mais forte, Magalu gigante, Amazon gigante, Mercado Livre não precisa nem falar, é o melhor player disparado, e tem outros players chegando, então eu fugiria, mas eu gosto de Quero-Quero, porque ela está... nesse segmento aí pode surfar bem, veio de 26, está 6, quer dizer, foi para 3, só dobrou, não aconteceu nada. Quer dizer, ela tem muito espaço para andar. Eu gosto de Pets é uma empresa que sofreu muito também, veio lá do alto. Então, são empresas que você vai comprar, vai surfar uma alta e vai ganhar dinheiro.
Agora, você quer também surfar uma alta com um pouco de segurança em empresas que são boas. Né? Empresas que, tem empresa que vai multiplicar por 5, 6, eu não sei quais são. Tem uns micro que vai multiplicar por 10, talvez. Quem comprou os Minas lá em 2015, ele só não foi mais macho que o cara que deu all-in no Bitcoin em 2010. Porque comprou uma empresa quebrada. Daí fala, nossa, se eu tivesse comprado os Minas, cara, você não ia segurar. Eu vou contar um negócio para vocês. Sabe quanto que eu paguei em Petro? Sabe quanto eu paguei em Petro, Gui? R$4 e pouquinho. 4,13. Eu cheguei a ter esse Paiazur também. A mínima foi 4,12. Eu comprei no dia a 4,13. Mínima da histórica. Eu não lembro quanto eu vendi. Eu devo ter vendido no 4,35, 4,50. Eu vendi no 5,50. Né? Eu falei, nossa, eu acertei aqui. É a mesma coisa que quem comprou os Minas lá, né? Então, essas coisas acontecem aí. Depois a gente se arrepende. Mas eu acho que tem empresas boas ainda. Quando a bolsa ficar cara, e ela vai ficar, naquele cenário que eu falei, está todo mundo overcomprado, tudo, a gente vai pegar, olhar para trás ali no retrovisor e falar, deixa eu ver os miquinhos que ficaram para trás, por que ninguém está comprando, aí procurar comprar. A bolsa não está de graça, mas ainda tem muita empresa boa, barata. Isso não é sempre que acontece. Por isso que eu falei nossa última vez aqui, Gui, que eu falei, a gente pode estar diante de uma oportunidade de uma década. Você vai achar empresas boas que podem multiplicar. Daqui a pouco você não vai achar uma empresa boa que vai multiplicar. Não vai ter. Se a bolsa subir mais um pouco lá, vai ter essas que já multiplicaram uma vez, vai subir mais 100 e pouco, e aí já não vai multiplicar mais. Daí você vai falar o que pode multiplicar? As empresas que estão quebrando, turnaround, aí troca a diretoria. Maior, né? Risco muito maior. Então, é uma oportunidade que eu vejo aqui, não só de valorização, mas de empresas boas valorizarem. Né? Aquela história, pessoal, da VEG, né? Ninguém consegue comprar VEG. Todo gestor adora a VEG, mas nenhum compra, porque não para de subir e está sempre cara. Chega uma hora que você fala, cara, um Itaú vale de 250 bilhões. É excelente. Quer comprar um Itaú, você dorme tranquilo. Põe a cabeça no travesseiro e dorme. Porque os caras estão há 80 anos fazendo o que fazem, passaram por todas as crises e nunca pararam de ganhar muito dinheiro, e a cada trimestre eles dão mais dinheiro. Só que Itaú vale 260 bi, 270. Você acha que Itaú vai para 600 bi? Eu acho muito improvável. Muito improvável. Não sei. Duvido. Né? Mas tem um BPAC, que também não é barato, e pode buscar o preço do Itaú. Custa metade do Itaú. O BPAC pode valer igual ao Itaú? Pode. O BPAC ainda pode dobrar? Subiu para caramba. Já dobrou. Estava 18 para outro dia. Exatamente. Ninguém queria. Pode dobrar de novo? Vai ser muito mais difícil. Porque quando a gente vê uma ação, não adianta falar, a ação está 10, vai para 20. Uma coisa é uma empresa que vale 1 bi, vale 2. Outra coisa é uma empresa que vale 100, vale 200. Ela tem que agregar muito valor. E um Itaú passar de 250 para 500, é muito improvável. Só que você vai comprar ela, você vai dormir tranquilo, você vai ganhar dividendos. Então, tem muita empresa boa ainda, que daqui a pouco a gente vai começar a olhar assim, olha, o upside de tal empresa é 10%, é 20%. Né? A gente está tão agora, nossa, o upside é 150, quando os caras revisam, é 100. Né? Os caras falando 3R 80, colocando. Então, tem empresa boa ainda que você vai comprar com um belo upside. Essa é a grande oportunidade que o mercado está nos dando. Comprar empresa boa com upside. Daqui a pouco vai ficar caro, a gente vai ter que ir atrás dos lixão de novo. Aí é a pior hora. Eu acho que a sua participação é muito valiosa exatamente nesse complemento, Tato. Tem várias oportunidades, mas tem a oportunidade de você fazer, entre aspas, o mais fácil. Você pode escolher uns miquinhos. Acho que todo mundo tem que ter um mico de estimação. Cara, o problema do mico é que ele puxa a gente não quer eles. Isso. Mas ele nos puxa. Quem é do game aqui, sabe. Ó, olha que oportunidade maravilhosa. Tava 10, tá 2, aí vai para 80 centavos. Quem é do game sabe. Ele tava falando com o Brunão esses dias lá no Sacada Trader. Pô, você tem Porto dando sopa, tá na máxima. Você vê Engie rompendo máximo. Equatorial rompendo máximo. Tudo rompendo máximo, pagando dividendo. Mas você vai gostar desses trem aí? Não. É chato pra cacete. Aí você fala assim, ó, lojas, quero. Tem língua presa, até difícil falar. Aí você fala, que lojas que eu quero faz? Eu tive que pesquisar, né? Depois ali, para entender todo o conceito de varejo de consumo. Mano, todo mundo tem que ter um miquinho ali para poder cuidar. Mas aí, perfeito. Mas daqui a pouco nem acho que o mais valioso. Hoje você pode comprar os dois. Daqui a pouco realmente não tem mais preço comprar BPAC a 50. Não tem. É coisa de oco? Não vai. Tá muito. Aí você vai procurar o miquinho. Você tem que procurar. Né? Hoje você tem uma BR Partners, que é um mini BTG ali. É surreal. Os caras são os animais. E tá largada. Por quê? Porque é uma empresa small cap, não tem liquidez. Então, enquanto hoje você ainda compra BPAC, daqui a pouco você fala, o que faz igual o BPAC que tá barato?
é uma puta empresa, geradora de caixa, os caras são os aviões. Mas ninguém tem, o fundo grande não olha pela liquidez, né? Tem vários... a nossa bolsa ela é muito pequena, né? Sua PES negocia 1,5 milhão por dia, é muito pouco. Como é que um fundo vai entrar e olhar? Sabe o que é mais gostoso dessas palestras? Quando você fala mico, as pessoas começam a se identificar. Aí tem lá, o meu é MIO3, o meu é o Banco Inter. Aí agora começa a se manifestar ali. Não, pelo menos eles estão manifestando positivamente. Primeiro, quando a pessoa fica bravo. Banco Inter não é mico. Eu tô comprado, não é mico. Você tem que entender que mico é uma coisa carinhosa, né? Se for ruim, eu falo mico nojento. Falo, isso é mico nojento. Aí não dá nem para olhar. Mas, por exemplo, uma posição que eu já tive, ganhei dinheiro no passado, que é Lojas Marisa. Daí, Lojas Marisa, eu me posicionei agora, um pouco antes de dar o problema com ela. A posição não era muito grande, mas eu posicionei lá no 1,30 e pouco. Não. 1,20 e pouco. Não lembro. E daí... teve uma notícia dela que ela estava refazendo as dívidas, contratou inclusive a BR Partners e tal, que a saúde financeira dela estava muito ruim. Sabe o que eu fiz? Eu nem vi preço. A hora que abriu o leilão, vem da mercado. Não quero isso aí, cara. Por quê? Ah, mas ela não é boa, ela não vai voltar a subir. Ninguém sabe o que vai acontecer com nenhum tipo de papel. Ninguém. O que acontece é assim, no mercado onde tem empresas boas, que tem um belo upside, por que eu vou segurar uma empresa que agora mudou o cenário, quase indo para uma RJ, risco de RJ existia, não foi, tá? Não, por que eu ia segurar? Nada contra a empresa, não é a empresa em si. Mas, pô, se tem uma BR Partners, que eu acho que é um papel que pode andar muito, geradora de caixa, saudável, sabe? Não tem dívida. Por que eu vou comprar uma empresa que está na beira do abismo? Ou que está em um momento muito mal? Não vou. Então, a gente tem que aproveitar agora. Se tivesse tudo caro, a BR Partner não está mais 15, está 45, BPAC está 60, está tudo caro. Deixa eu ver essa Marisa aí, vai. Deixa eu ver se a situação está tão feia mesmo, porque eu preciso arrumar um dinheiro para ganhar. É isso. Então, momento, além de tudo, a gente está sendo um momento privilegiado para comprar empresas boas. Cosan, puta empresa, está 18, 19 reais, não sei quanto é que está, estava 14. Cosan é uma puta empresa. Vale, eu vinha falando para todo mundo. Abaixo de 70 é compra. Por que compra? Porque sempre foi. Então, estatisticamente, ela é compra. Ah, mas dessa vez não for. Se não for dessa vez, você estopa. Mas, estatisticamente, é compra. Já está foi num 66, a galera agora é 50. Já está 72, cara. Porque a Vale, ela imprime dinheiro. Ela não tem onde socar dinheiro. Ela pode pôr minério em qualquer preço, que ela ganha muito dinheiro. Para a Vale começar a virar uma empresa que vai dar prejuízo, o minério a China tem que afundar. Não é diminuir a... Então, tem umas coisas que falar, o mercado não dá chance, a gente está diante de uma bela chance. Estava óbvio que 3 meses atrás estava muito melhor. Mas a gente está diante de uma bela chance. Na próxima ano que a gente vai estar aqui batendo esse papo, a gente vai lembrar. Falar, putz, lembra que a gente achou que estava caro? 120 mil pontos? 120 mil pontos estava no começo de 2020. Coloca a inflação aí. Quanto deu de inflação? 35%? 40%? A bolsa não está de 120 mil pontos, está muito abaixo. Então... É por esse motivo que eu sigo otimista aqui. Daqui a um ano, quando você acha que a gente vai estar desgringolando esses 140, esses 150 que você me trouxe? Esses você, chutes, o Kevin, esses chutes são ruins porque a galera grava, né? Você acredita que os caras pegam... É o corte, pai, é para finalizar. Você acredita que os caras pegam uns Twitter meu, cara? Printa. Vão lá 3 anos atrás. Printa e reposta. Uma hora... Eu lembro que eu postei assim... Bitcoin, eu peguei um tradeaço em Bitcoin, e daí quando o Bitcoin foi para 60 mil, acho que a máxima foi 70, eu não lembro, eu postei alguma coisa assim, cara, quem não tem Bitcoin é louco, pode comprar a qualquer preço, coisa assim, no Twitter. Depois eu vendi meus Bitcoins, avisei no TC, tudo certo, eu vendi no 50, depois ele foi para 13, vendi no 49 e alto, quer dizer, eu vendi. Os caras vão lá e pegam aqui, esse post aqui que era para comprar Bitcoin no 60. Eu falei, mas eu vendi já, sabe? A Melius, que eu peguei um trade muito bom de Melius em 2021. Parabéns, você é um dos poucos que a gente conhece. Pô, porradaça. Que está aqui para contar a história. Mas foi uma porradaça, meu. Peguei na veia, nem sei como eu acertei tanto aquele trade. Eu fui fazendo médio para cima, dobrou mesmo com o meu médio. Depois, a hora que começou a cair, eu fui estopei, tradeaço. Os caras pegam, me mandam mensagem até hoje. E aí, não vai falar nada de Melius agora que está caindo? Eu saí desse papel faz 1 ano e meio, cara. O que eu vou falar agora? Faz aí que eu saí. Então, por isso que eu não vou ficar falando muito chute. Mas eu chuto aí Por que eu acho, assim...
para dizer que eu não sou o último otimista, o Tato é otimista. Primeiro que eu sou um trader que só sabe comprar, não sei operar vendido. Então, se eu não for otimista, não tenho muito o que fazer na bolsa. Né? Eu sei que quando eu estou pessimista, eu fico com caixa. Eu vejo a bolsa no que vem, cara, mais para o final do ano. A gente sempre tem quanto é a bolsa no final do ano. A gente nunca sabe, né? Sempre às vezes passa um pouco acima de 150, com tranquilidade. Se você não falasse, eu recebi a mensagem do audiovisual que daria para fazer com a inteligência artificial qualquer valor. Não, você sentou aqui e está enrascado. Um 150 está próximo agora, parece pouco, né? Obviamente precisa da puxada desses grandes players, mas eu acho que quando eu falo que a gente tem aí 25%, um pouco mais de upside, a gente tem que pensar que tem muita empresa que vai dar porrada de 100. É essas aí que a gente tem que buscar. Vão ter umas de 500 também, mas essa aí está mais escondida e mais perigosa. Tatão, precisamos organizar time. Eu vou escolher algumas coisas ali no chat, que eu acho que faz baita de um sentido, que é falar um pouco mais sobre lojas Quero-Quero. Essa eu te ajudo no final. Tá. Alguém lembrou disso? Obrigado. Você inaugurou o evento de 2021, você inaugurou o podcast de frente com o Gui. Olha só. E lembraram aqui que você falou que nunca mais compraria IRB, por causa que a empresa fez o lance do prejuízo. Acho que você pegou um ranço lá. Se você muda a sua visão depois desse cenário de governança. E aí, obviamente, se você encerrou sua tese de urânio ou se você pode falar um pouco mais a respeito dela e se fortaleceu nesses últimos tempos, por favor. A primeira é IRB, não? IRB, urânio, a gente encerra com Quero-Quero e a dúvida do pessoal aqui. Legal. IRB, eu nem olho mais. Tem umas empresas que a gente pega birra, né? Normal. A gente tem que evitar ter vieses na bolsa. Mas nós somos seres humanos. A gente tem viés, sim. Né? Eu não peguei o trade de light, que muita gente pegou lá na Trend, inclusive, o pessoal pegou bem, que deu uma compra na análise técnica. Eu não peguei por um viés meu, que eu falei, essa porcaria não vale nada, está quebrada, aqueles gatos no Rio de Janeiro, não tem como. Não deveria ter tido esse viés. Perdi um tradeaço que as pessoas mais próximas de mim no dia a dia pegaram. Então, tem que evitar viés. Mas a IRB foi um papel que eu ganhei dinheiro com ela no final de 2020, eu acho. Tem um negócio que eu não fico orgulhoso em falar, mas eu estava all-in em IRB, porque eu estava achando que vinha uma porradaça. Eu comprei IRB ali na região dos 6, 7 reais. Ela foi até 10, era assim, agora vai. E aí, depois ela começou a cair, eu, por precauções, estopei por volta de 8. Por que eu estopei? Porque o que é interessante quando você está vendo alguma coisa fundamentalista, principalmente um caso de turnaround, né? O turnaround ele é uma novela que se acompanha e um quebra-cabeça. Você vai colocando uma pecinha aqui, encaixando. Aconteceu tal coisa, faz parte do turnaround. Contrataram um cara bom de turnaround, fizeram tal coisa, mandaram pessoas embora. Daí você começa a pegar o que a empresa fala sobre o que ela está fazendo e o que ela está efetivamente fazendo. E eu acompanhava na vírgula, eu era o cara que ligava no RI, estava com todo o meu dinheiro lá. Eu comecei a acompanhar várias entrevistas de pessoas de cargo alto e tal, e eu comecei a acompanhar uma vez, porque o setor de resseguros ele tem que soltar um balancete todo mês, não é trimestral. E eu comecei a acompanhar que todo mês, o que os caras falavam na entrevista não acontecia no balancete. Tipo assim, esse mês vai ser agora, a virada do financeiro não vai dar prejuízo mais. Daí vem um puta prejuízo. Não, agora o mês que vem vai melhorar, outro prejuízo. Então, uma hora eu perdi a confiança na gestão da empresa, porque eu falei, eles falam uma coisa, acontece outra. Se eles falassem e estivesse acontecendo, daí ali foi onde eu decidi sair e pensei, cara, esse caso aí, estou fora, não vou nem mais olhar para a IRB, porque se a IRB tomar dinheiro meu, eu ainda consigo ganhar um dinheiro, mas se ela tomar dinheiro meu, eu vou ficar muito puto. Então, por isso eu nunca mais olhei. Mesmo com a governança nova, a família Barsi chegou. Eu tenho uma premissa aqui que eu vou esperar lucro. Eu acho que quando a Barsi chega, a governança organiza, foi reduzindo o lucro, eu vou reduzindo o prejuízo, eu vou guardar o lucro. Mas dá Você vê que esse ainda, lance, né, cara? Tem umas cartas. Voltando ao que eu estava falando, hoje tem coisa, na minha opinião, que é mais fácil. Coisa mais fácil. A bolsa explodiu, a IRB está lá toda encrencada com uma nova gestão, vamos olhar a IRB. Mas, por enquanto, eu acho que tem coisa mais fácil aí, sem turnaround. O turnaround é muito bonito de falar, né? Estou numa tese de turnaround. Cara, é uma dor de cabeça, velho. Você está comprando uma empresa que deu errado,
Resumo de turnaround. Parece que você está sendo, nossa, eu sou um visionário, estou vendo a mudança. Mas que não tem nada de glamouroso. Na verdade, você comprou uma empresa que deu errado. Ela deu tanto errado que ela precisa de um turnaround para não se dar mal. Então, cara, você tem que ter paciência, tem que ter saco. Tem uns que são mais fáceis, outros mais difíceis, né? Uma empresa que está 3 anos de turnaround, você vê que é difícil o turnaround. Você acha que já não passou pessoas boas ali, pessoas capacitadas? Né? Você pegar, pô, a própria BR Foods. Quantos gestores bons passaram ali desde que começou a ir mal? Vários. Nenhum deu jeito. Turnaround é difícil. Agora o Molina comprou, todo mundo fala o Molina é bom, ele entrega, vai fazer, ele tem um histórico impecável. Mas passaram grandes nomes lá que não fizeram o negócio andar. Quer dizer, turnaround é difícil, muitas vezes demora muito mais do que a gente imagina. Urânio, rapidamente, ainda está, prevalece, cresceu. Urânio é o seguinte, turma. Alguém sabe da minha tese do urânio aqui? Não. Ninguém? Não, ninguém. Então, Corta. Então eu vou contar uma tese nova para vocês que eu descobri esses dias, que é muito boa, viu? Estou na tese do urânio, tá? A tese, eu vou resumir aqui. Eu vou fazer uma live em breve, o pessoal me perguntando muito, estou só esperando uma atualização. A tese do urânio é uma tese que eu estou há 2 anos, fez até mais, né? Foi em junho que eu entrei de 2021 e simplesmente não andou. Para falar que não andou. Pior, o dólar caiu e a tese não andou. Quer dizer, eu estou no fumo do dólar nessa aí. Mas dólar, pelo menos, é dólar. Mas, às vezes, turma, o mercado ele demora muito para precificar algumas coisas, até realmente a conclusão. Aí depende, são vários motivos. Tá? Quando eu dei uma grande porrada em Via, em 2019, eu estava all-in em Via já. Porque a expectativa aqui é mudar a gestão da Via. Eu vou fazer depois o gancho para vocês entenderem o que eu estou dizendo com urânio. Não tem nada a ver Via com urânio, né? A Via vai vender urânio daqui a pouco, aí acabou de vez a empresa. Existia uma expectativa, eu tinha uma posição grande em Via, existia uma expectativa que haveria um leilão de troca de controle. Isso era o mercado falando. Pô, seria sair de uma gestão péssima para uma gestão considerada boa, que tinha uma narrativa bonita, né, um storytelling. Vai ser o filho do fundador, vai voltar, junto com a XP e tudo mais. E daí chegou um belo dia, soltaram a data, vai ter o leilão da Via. Quando eu falei vai ter o leilão da Via, eu falei, confirmou o que a gente estava esperando. É all-in. E eu meti um all-in e tive que alavancar depois, porque não parava de cair, mesmo com o leilão marcado. Eu falei, cara, eu estou louco, o que está acontecendo? E o mercado, você fala mercado, como é que fala aquela fala? Mercado não é mercado é perfeito. O mercado, ele... Eficiente. Mercado eficiente nada. Ninguém sabe nem o que está fazendo. É um monte de gente louca apertando o botão. Como diz o Haddad, é a meninada na frente da tela. Então eu falei, como é que vai trocar? Vai tirar um negócio... E daí eu fiquei lá esperando o leilão. Depois do leilão, pareceu que precisou esperar o leilão, já estava anunciado. Olha o nexo disso. Explodiu. Em um mês dobrou, em 6 meses duplicou. 200%, 300%. Então, o caso do urânio é um caso... é uma tese complexa quando você fala em energia nuclear, né? Parece que é uma coisa nuclear, tal. Mas a energia nuclear, eu não vou ficar defendendo ela aqui, mas a energia mais barata, mais limpa, confiável que existe, tá? E por incrível que pareça, é a que menos gerou na história mortes, mas dispara, não é que é um pouco menos, né? Que então não tem os acidentes que houveram. Foram 3 acidentes na história, somente 1 com morte. E é disparada a que menos gera acidentes ou mortes de qualquer outro tipo de energia. Pode colocar eólica e solar, deu mais problema. Exatamente. Tem muitos benefícios, cara. Se você, sinceramente, sabe qual é o meu medo? Você colocou um ponto interessante. Sabe qual é o meu medo? Eu não falo nada mal desse case, mas é um medo pessoal que desse case dar errado. É tão boa a tese de energia nuclear, a energia nuclear é tão eficiente, tão barata, que eu tenho medo que grandes interesses não deixem a tese para frente. Natural. Porque eólica é falha. A Alemanha quase morreu de frio agora, rezando para o Putin não fechar o gás. Por quê? Cadê o eólico dela? Ela investiu trilhões em renováveis, não funcionou na hora que ela precisou. Então, não é tão assim. E fora que como é que fala? O resto de uma pá, dessas coisas que tem que trocar toda hora, é muito caro para fazer
E para reciclar é um caos, cara. Quer dizer, polui de uma certa maneira. Na hora ali não, mas todo polui. Então, a energia está ganhando cada vez mais espaço na mídia de uma maneira positiva, quebrando todos os contra-argumentos. A tese desde que eu investi, ela melhorou substancialmente, não melhorou pouco, tá? Ela melhorou muito, absurdamente. Acho que, infelizmente, a gente teve uma guerra. A guerra contribuiu de uma certa maneira, porque os países viram como é ruim você ficar na mão de um país, principalmente um país como a Rússia, para depender da sua própria energia, né? A Europa passou maus momentos ali, onde a Rússia ameaçava literalmente. A Rússia chegou a colocar as tubulações de gás em manutenção, precisava de manutenção, e fechou, e falou assim, sente aí como é que é a pressão sem meu gás. Eles fizeram isso. Então, você ficar refém de um país como a Rússia é complicado. Então, mostrou assim, a necessidade do que a gente chama de soberania energética. Soberania energética é importante. Como é que a coisa mais importante para o seu país é a sua energia, e você vai depender de outros países, principalmente países estranhos, como a Rússia, né? Então, de lá para cá, aumentou demais os investimentos em quase todos os países. A China está construindo 150 novas usinas nucleares, é um absurdo. Os Estados Unidos está com a maior verba já destinada à energia nuclear desde 2021, todo ano vem aumentando, né? Você tem a França, que já é um país que a maior parte da energia é nuclear. Você tem Suíça, vários países, os melhores países do mundo, né, investindo cada vez mais nisso. Por que eu digo isso? Se você falasse, pô, estou com uma tese legal aqui, nada contra nenhum país, mas quem está investindo é a Nicarágua, o Zimbábue e a Guiana Francesa. Você vai falar, pô, essa energia é complicado investir, né, cara? Não, mas estou falando dos Estados Unidos, cara. Estou falando da China, estou falando de países europeus. Tá, dito isso, por que a tese não anda? E por que eu acho que vai andar? E remetendo ao que eu falei da Via, às vezes o negócio demora, por mais que você fale que está claro que vai subir, às vezes demora e anda de uma vez. Eu tenho muita convicção, posso errar, obviamente, que a tese de energia nuclear vai andar de uma vez rápido. Por quê? Porque a tese é o seguinte, demanda e oferta, resumindo, demanda crescente e oferta decrescente. Tá? Cada ano se consome mais urânio para produzir energia e cada ano vem produzindo menos. Por que vem produzindo menos? Por causa do preço do urânio. Tá? O preço do urânio chegou a bater em 2007, $140, que seria ajustado hoje pela inflação mais de $200. Chegou a bater pouco acima de 10 e hoje está na casa dos 56. Hoje, o urânio está no maior preço desde 2011. O urânio commodity. Tem algumas empresas até do mercado de urânio que já estão na máxima histórica. E por que a tese inteira não andou? Porque essa empresa que está na máxima histórica, ela é eficiente, geradora de caixa, ou seja, ela ganha dinheiro com urânio a 56. Tem um monte de empresas aqui para baixo, que são as mid-caps e as small-caps, que elas não têm incentivo em fechar contratos de longo prazo para produzir urânio a um preço onde ela tem prejuízo. Ninguém vai. Imagina se a Vale tivesse prejuízo com minério abaixo de 50. Por que ela ia fechar um contrato de longo prazo abaixo de 50? Pode até vender um pouco, mas não. Então, a expectativa é o quê? Que ao passar do tempo, com a demanda aumentando, o preço do urânio subindo ali para 65, $70, já fica uma linha onde essas empresas, que hoje são altamente uma operação ineficiente em termos financeiros, podem passar a ser lucrativas. Só que nunca para, a gente acha. Não é que vai chegar nos 70 e parar, porque a demanda cresce e a oferta diminui. Então, pode ser que a gente veja, como a gente viu em outros picos, quando bateu 140, o movimento do urânio continuar muito forte. Se ele for para $100, ele já teve a 140 há 20 anos atrás, quase, essas empresas podem multiplicar por 10. Essa é a tese. Só que é uma tese que, obviamente, corta essa aí que eu não vou falar, mas não podia falar que é quase garantida. Mas é a questão de estoque. O estoque está no nível mais baixo, que elas já tiveram, e elas vão ter que sentar para negociar. E é tão simples quanto isso. Demora 2 anos para você, desde que você negocia uma compra até começar a receber. E, literalmente, se você não tiver urânio para manter o reator ligado, vai acabar a luz da cidade. Agora, você pensa em um país igual os Estados Unidos tem 20% proveniente da energia nuclear. Não é que é um pouquinho. 20% da energia americana é mais que o Brasil inteiro, o consumo deles. Quer dizer, eles não podem correr, as utilities, né, as usinas nucleares, não podem correr o risco de ficar sem energia, então
mais cedo ou mais tarde vão sentar na mesa e vão ter que chegar no acordo para chegar nos preços que incentivam essas mineradoras a produzirem. Uma aula, Tatão. Eu estou lá há 2 anos, né? Tô aqui, todo dia eu falo isso para esse mesmo. Eu olho no espelho e faço esse mesmo discurso. 2 anos. Tá. Você treinou. Deu para ver que estava na ponta da língua. Estou treinado, mas estou animado. E outra coisa, pessoal, terminando a tese do urânio em dólar, é descorrelacionada com o Brasil, o pessoal que está com medo de Brasil. Então, uma tese que é legal, uma tese de mudança de matriz energética. E é uma maneira, eu acho que todo mundo tem que ter dinheiro em dólar, tá? Eu falava isso com a dólar a 5 e pouco, eu falo aqui e vou falar qualquer preço. Porque não é o preço do dólar, não estou falando que todo mundo tem que especular o dólar, você tem que ter dólar, ponto. Você tem que ter uma moeda forte, num país forte, com as melhores oportunidades do mundo. E é uma maneira que eu achei, só que eu não gosto de comprar um bonde e de esperar 5% ao ano durante 10 anos. Não, eu queria achar uma tese que seja descorrelacionada com o Brasil em dólar, onde eu vejo uma bela simetria e um belo upside. Peço só gentilmente que você, na maneira do possível, coloque uma parte desse estudo via escrito, acho que você deve ter uma parte da tese, para a gente consolidar no PDF, principalmente como comprar. Eu acho que as dúvidas que foram surgindo no meio do caminho entendi, mas como comprar, assim como foi a Bruna, na renda fixa lá nos Estados Unidos e por aí vai, eu acho que o como chegar até o ato do clique ali da aquisição, eu acho que é onde você vai ajudar bastante gente. Eu vou falar aqui, mas depois eu vou escrever. Eu acho muito complicado você fazer um stock picking, tá? Porque é um mercado pequeno ainda. Esse é até um problema. Ele ainda é pequeno, então os grandes players não olham para ele, tá? Os grandes fundos. Para você ter uma ideia, todas as mineradoras de urânio do mundo, todas as empresas de urânio listadas, somadas, valem 40 bilhões de dólares. Uma empresa de petróleo meia boca vale mais que isso, tá? Então, aí você vê que é um mercado que provém 20% da energia dos Estados Unidos e não vale 40 bi de dólar. Mas, enfim, como o mercado é pequeno, não tem muito banco cobrindo, não tem muito research cobrindo, então é muito específico. E as empresas não estão em um lugar só, estão espalhadas pelo mundo. Então, você vai ter mineradoras no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, você vai ter no Cazaquistão, a maior do mundo é no Cazaquistão, né, e outros países, da África, inclusive. Então, você tem que ter um know-how muito bom para tentar entender. Eu acho arriscado. Pessoas da área que eu conheço falam, a maioria dessas empresas nunca vão gerar uma pepita de urânio, tá? Então, tem risco e tem que saber escolher. Como eu acho muito difícil você tentar informação em todos esses países, eu acho melhor você ir através ou de um gestor profissional, que é um caso que eu faço na L2 Capital. Esse é um fundo offshore, que fica em Bahamas, e ele faz toda a gestão, ele acompanha as empresas e tal. Ou você comprar um ETF, porque o ETF também tem uma gestão. Você sabe que se tiver algum problema com uma empresa, é diluído em várias empresas. Então, tem alguns ETFs grandes. Tem o URA, que a gente chama de URA, que é um ETF maior que tem, mais antigo, mas com uma gestão ao longo do caminho que não se mostra tão boa. E tem o RNM, que você compra em qualquer corretora aqui, que consiga acessar o mercado lá fora, que é um que eu gosto bastante. Aí, se eu fosse me expor através de um ETF, seria ele. Muito obrigado, Tatão. Fechamos? Sensacional. Uma salva de palmas aqui para o nosso querido Tato Barros. Valeu, Gui. Obrigado, hein?